Olá pessoal, neste vídeo nós vamos ver como criar um filtro de data interno aqui dentro do dashboard. Esse filtro ele vai pegar os dados em tempo de execução e fazer uma filtragem para a gente poder filtrar um determinado período. Então a gente vai vir aqui na parte dos componentes de filtros e vamos clicar nesse último item aqui de calendário. Então vamos criar aqui um date filter, que é o nome desse componente, colocar ele aqui em cima. A gente precisa obrigatoriamente ter um campo do tipo data para poder criar esse filtro, tá? Então aqui eu tenho um campo do tipo data. Se a gente não tiver um campo que seja data, a gente não vai conseguir. A gente teria que converter esse campo ou via fórmula aqui no dashboard ou pelo banco de dados. Então eu cliquei aqui para arrastar o meu campo data, ele ficou aqui por ano. A gente pode fazer um filtro por ano, por mês. Então nesse caso aqui a gente já tem pronto um filtro por ano, né? Se eu filtrar aqui, por exemplo, de 2019 a 2020, ele vai me trazer só esses dados, então ele já está funcionando aqui. Porém, a gente também tem outros tipos de filtro que a gente pode utilizar aqui. Mês, ano, trimestre, dia, mês, ano. Eu vou colocar aqui o mais tradicional, que é o dia, mês, ano. Então, nesse caso aqui, quando a gente clicar em Set Filter, a gente consegue escolher um período no calendário aqui para a gente poder filtrar os dados. Quando a gente clicar no Aplicar, o sistema vai filtrar os dados aqui para nós. Nesse caso, o sistema não vai buscar no banco de dados, e sim ele vai trazer os dados que já foram carregados pela nossa base, de acordo com a nossa query. E outra coisa que a gente pode fazer aqui para complementar esse filtro, seria alguns períodos já customizados. A gente pode deixar pronto alguns modelos de filtro para o nosso usuário simplesmente clicar e já filtrar através desse atalho. Então vamos lá. Vamos vir aqui no item de configuração, vamos aqui em custo períodos. Vamos adicionar aqui um item, vou criar aqui um chamado ano atual. Então esse ano atual vai trazer os dados, por exemplo, do ano que a gente está. Então a gente vai mudar aqui para fluxo, aqui embaixo também para fluxo. Aqui ele já ficou em ano, se a gente observar que ele está de 2020 a 2021. Como eu quero pegar sempre o ano atual, então eu vou colocar o número 1 aqui e ele já ficou aqui com o item do ano atual que a gente está agora. Vou criar mais um aqui. Vou criar um aqui chamado últimos 7 dias. Então se a gente quiser fazer um que traga os dados dos últimos 7 dias, por exemplo, então a gente vai alterar aqui para dia, alterar aqui também para dia no fim do intervalo, e aqui a gente teria que alterar esses dados, né? Ele está pegando ali do dia 8/6 a 9/6, então a gente quer que na verdade ele pegue para a gente dos últimos 7 dias. Então a gente vai pegar aqui 5, 6. Então aqui a gente já tem os dados dos últimos 7 dias. Então dessa forma que a gente vai criar aqui os modelos de data. Vamos criar mais um aqui? Vou criar mais um aqui chamado últimos. E a gente poderia criar para próximos também. Próximos 7 dias, próximos 30 dias e por aí vai. Últimos 3 anos. Então vou criar aqui, ó, fluxo. Aqui eu vou diminuir porque eu quero os últimos 3 anos. Então é menos 2 aqui no início do deslocamento e aqui no final o número 1. Então a gente ficou lá de 2019 até 2021. Se a gente clicar aqui em definir como padrão, esse filtro ele vai ser um padrão para abertura do sistema. Então a gente pode observar que ele já ficou cinza, selecionado os últimos 3 anos, e no título do dashboard o sistema trouxe para a gente o que foi feito ali na seleção. Então se a gente quiser alterar aqui para ano atual, a gente clica aqui, ano atual, últimos 7 dias, últimos 3 anos, ou a gente clica para selecionar o período que a gente gostaria de ver aqui, que vem desde 2018 nesse caso, até 2020. Tá bom? Obrigado e até a próxima.